E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Capítulo de hoje, capítulo 3 de 2 Reis. E hoje conta a história do reinado de Jorão sobre Israel. E o seguinte: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 cordeiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se voltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se voltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: Irei, sou com você. O meu povo é como seu povo, seus cavalos são como os meus cavalos. E Josafá perguntou: Por que caminho iremos? Jorão perguntou. Jorão respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: O Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: Não há aqui algum profeta para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos responderam que tinha um profeta. Então eles foram até Eliseu, e Eliseu perguntou o seguinte, ele disse o seguinte: Não tenho nada a ver com você, vá falar com os profetas do seu pai e de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é Deus, é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você agora. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu e lhes disse: Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: Vocês não sentirão o vento nem verão a chuva, mas este vale se encherá de água. Vocês beberão, bem como o seu gado e seus animais, mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistaram todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, cortarão todas as árvores frutíferas e tamparão todas as fontes de águas e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. É interessante a partir de agora como que eles usam a estratégia, que eles fazem o seguinte, olha: quando todos os moabitas ouviram que o rei tinha vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram a posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante dele estavam vermelhas como sangue, e disseram: É sangue! Certamente os reis destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Vamos lá. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, nos quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também mataram os moabitas, arrasaram as cidades, e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo. E os entalharam, taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Haret ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho
e chegar até o rei de Edom. Porém, não puderam. Então pegou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel. E por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Para ver, né, o que a pessoa não faz em condições extremas. Aqui já no final da batalha, o camarada pegou o próprio filho, que seria o próximo rei, e o sacrificou, né? Ali sobre a muralha, sacrificou aos deuses dele. Cara, assim, é tenso ver uma cena dessa, né? A pessoa querer sacrificar o próprio filho é uma coisa que não é normal, cara. Que Deus é esse que vai querer o próprio filho? Deus, ele pediu o filho de Abraão, mas para testar a fé de Abraão. Ele matou ele? Não matou, porque ele queria o quê? Queria saber da fé de Abraão. Já esses aqui, eles sacrificavam ao Deus dele e não estavam nem aí. Ele matava o filho mesmo, entendeu? Então é isso, turma, a gente vai ficando por aqui. O capítulo de hoje foi bem curto, entendeu? 27 versículos. E é isso, tamo junto. Ótimo dia.